Boa tarde, meninos. Nós iremos hoje iniciar o nosso caderno 2, português, tá? Eu gostaria que todos vocês pegassem o caderninho e acompanhassem aqui junto com a tia. Vamos lá? Então, aí nós temos o caderno 2. Deixa eu te aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor. Nós temos aqui a página inicial, né? O caderno 2, língua portuguesa. Nós temos 4 capítulos que serão estudados aí no caderno 2. Nós iremos iniciar com o capítulo 1, nativos do nosso país. Vamos lá? Nativos de nosso país. Nós temos aqui, nativos de nosso país, capítulo 1. Vamos ver o que preparamos para este capítulo. Neste capítulo, vamos trabalhar a estratégia de leitura e produção de reportagem e divulgação científica, enfatizando a temática dos povos indígenas na formação da cultura brasileira. Entre os aspectos linguísticos abordados estão os conceitos de frases declarativas, exclamativas, interrogativas, encontros vocálicos e de vogal e semivogal. Então, nós temos aí, a início da página, nós temos as crianças indo visitar em uma aldeia, né? E o coleguinha, né, o amigo deles, o Abaré, recebe eles lá na aldeia, que o Abaré é um índiozinho, né? Então, a professora foi juntamente com a turma visitar a aldeia, o lugar onde vive o Abaré. Vamos ver como foi essa visita? Vamos conhecer? Diversos povos indígenas já viviam no Brasil quando os portugueses chegaram aqui. Vocês sabiam que a palavra indígena significa nativo? Vocês sabiam disso, meninos? Mas o que significa nativos? Vamos descobrir o que significa nativos? O Abaré vai explicar para nós aqui. Nativo é aquele que é natural de determinado lugar. Por exemplo, meu povo é natural daqui, ou seja, originário deste lugar. Nascemos e sempre vivemos nessa terra. Foi em 1500 que os portugueses chegaram aqui e fizeram os primeiros contatos com os povos indígenas, certo? O Abaré respondeu, sim, nesse tempo meus antepassados viviam aqui. Já no meu caso, Abaré, muitos dos meus antepassados nasceram no Japão e muitos dos meus no continente africano. Que bacana! Quanta diversidade temos no nosso Brasil, não é mesmo, crianças? Agora nós vamos aí para o iniciar. Converse com o professor e os colegas sobre os padrinhos e responda as questões propostas. Você já visitou uma reserva ou uma aldeia indígena? Ou conhece alguém que tenha visitado alguma? Conte como foi essa experiência. Então, no meu caso, eu nunca visitei uma aldeia indígena. Gostaria muito de visitar, né? Deve ser bem interessante. Já vi por televisão, já consegui ver imagens em jornal, né? Reportagens aí de aldeias. Mas visitar mesmo, nunca. E vocês já visitaram, crianças? Conhece alguma pessoa que visitou? Né? Muito interessante saber como foi essa experiência. Se você ainda não visitou ou não conhece alguém que tenha visitado, como você imagina que seja uma aldeia indígena? Você acha que todas elas são iguais ou deve existir muita diferença entre elas? Fale sobre isso. Então, hoje em dia, com a tecnologia, a gente sabe que as aldeias mudaram muito, né? Antigamente, as aldeias tinham as ocas, as casinhas dos índios, que são chamadas de ocas, e cada família, vamos dizer assim, morava na sua oca. Hoje em dia, com a tecnologia, com as mudanças que está acontecendo no mundo, os índios, eles estão substituindo essa oca por casas, né? Igual a que nós moramos, de tijolos, cobertas de telha, né? E com internet, né? Porque eles usam a internet. Então, as mudanças aí aconteceram também no decorrer do tempo. São poucas tribos indígenas que ainda vivem como os índios viviam antigamente, né? Quando descobriram o Brasil, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Pouquíssimos, né? A maioria já estão bem urbanizadas aí, tá? Então, essas mudanças aí ocorreram também com os índios. Como você acha que foi o primeiro contato dos portugueses com os indígenas que encontraram ao desembarcar no Brasil com suas caravelas? Como a gente sabe, quando os portugueses chegaram aqui, eles não imaginavam que tinham os índios, né, que viviam pessoas aqui. Então, os índios, eles eram nativos, né, e eles eram também selvagens, porque eles não tinham contato com outras pessoas, eram só entre as tribos, né, eles mesmos índios. Então, quando os brancos chegaram aqui, para eles
foi uma surpresa ver aquele povo, né? E os portugueses da mesma forma. Os portugueses, eles foram surpreendidos aí pela presença dos indígenas. Com certeza para eles foi algo inesperado e eles também ficaram assustados quando viram aquele povo, né? Às margens aí da praia esperando eles, né? Eles usavam as armas dos índios, vocês já sabem, que eram feitas manualmente, né? O arco e a flecha, e andavam pintados e nus. Então, para os portugueses, foi algo inesperado de chegar e ver aquele povo, né? Com certeza também eles tiveram medo, né? Você conhece algum problema enfrentado pelos povos indígenas no Brasil nos dias de hoje? Qual? Sim, hoje em dia a gente vê muitos casos de índios que são mortos em disputa de terra, por exemplo. Índios que são pelos madeireiros, por fazendeiros. Então, os índios, quando eles chegaram aqui, os portugueses chegaram aqui, os índios já viviam. Então, por direito, a terra já era deles, né? Mas, infelizmente, isso só vale no papel. Então, como eles não tinham, né? Era deles porque eles já eram daqui, né? Nasceram aqui. Mas eles não tinham um papel que desse de direito a essa terra. Então, acabou que com o tempo foram tomando a terra dos índios. E hoje em dia eles enfrentam esse mesmo problema em relação à terra, né? Às vezes eles não têm o direito mesmo nem daquele pedacinho, né? Para eles viver, para plantar, para ter o seu sustento. Então, os índios sofrem muito com relação ainda a isso, né? A questão das terras, da demarcação de terra aí, né? Devido ao avanço da agropecuária, da tecnologia, ainda sofre. Vamos para a página 4, hora da leitura. Leia um conto contemporâneo escrito pela autora Thelma Guimarães sobre um menino que visitou uma aldeia indígena. Esse conto é nos dias de hoje, né? Contemporâneo. Vamos lá. Uma aldeia perto de casa. Eram quase 4 milhões de indígenas em 1500 e hoje sobraram pouco mais de 300 mil. Nossa! A professora escreveu uma frase na lousa e antes de terminar a aula passou uma pesquisa sobre o Dia do Índio. Fui para casa pensando na pesquisa e na frase. À noite eu já tinha revisado um monte de livros e recortado umas fotos coloridas. Quando decidi, pedi ajuda a meu pai. Podemos ir a um lugar bem próximo da nossa cidade, onde há uma aldeia. Ele sugeriu. O que você acha? Ajudaria na sua pesquisa? E como? Eu fiquei super feliz. Poxa, nem imagina que pertinho da nossa cidade ainda houvesse uma aldeia indígena. Aquela notícia tinha me surpreendido mesmo. Saímos no sábado bem cedo. Minha mãe estava tão animada quanto a gente. Pensei que fosse encontrar uma fileira de ocas e índios trançando cestos de palha. Mas tudo que vi foi uma casa bem grande de madeira e outra de tijolos ao redor. A maioria delas era coberta por telhas onduladas que a gente usa na cidade. Assim que um dos moradores da aldeia se aproximou, meus pais explicaram que estávamos ali para fazer uma pesquisa escolar. Meu pai perguntou se eu poderia tirar fotos. Não me passou pela cabeça que aquele homem que começou a conversar conosco fosse um índio de verdade. Quantos índios tem nessa aldeia? Perguntei. Pouco mais de 100. E não somos índios, mas indígenas, ele corrigiu. Apesar de não haver entendido muito bem a diferença entre uma palavra e outra, eu continuei a perguntar. Por que vocês não vivem em ocas? O índio explicou que com a destruição da mata ao redor da aldeia, ficava muito difícil encontrar madeira e palha para a cobertura das habitações. Eu pedi que ele explicasse melhor e ele disse: casas de alvenaria também são mais seguras. Ele apontou para uma delas, arrumando o cabelo, e diante do meu silêncio completou. Mesmo morando em casa de tijolos, continuo sendo indígena.
Que língua vocês falam? As crianças aprenderam primeiro o Guarani, a língua mãe, depois o português. Quer ver a roça? Ele ofereceu. Claro que eu queria. Assim que chegamos perto da roça, ele explicou que tinha derrubado algumas árvores para abrir espaço para a plantação, mas abaixo haviam plantado outras mudas. O indígena toma conta da natureza porque também faz parte dela. Ele disse todo sério. O que vocês plantam? Um pouco de cada coisa. Lá fica a plantação de milho, ele apontou orgulhoso. O milho tem uma importância religiosa para a nossa tribo, fazendo muitas coisas com ele. O que mais vocês plantam? Na roça tem aipim, feijão, arroz, batata doce, cana e um pouco de amendoim, disse ele. E suas danças? Eu perguntei. Gostamos de dançar. O indígena não esquece seus costumes, só porque mora perto da cidade grande. Ele até chegou a sorrir. Não era aquilo também o que eu esperava encontrar. Sempre que pensava em indígenas, imaginava gente quase sem roupa, com pintura pelo corpo, cocares, penas nos colares e pulseiras, mulheres com crianças nos cestos, ocas, danças e fogueira. Muito bem. Saímos da aldeia com uma sensação muito esquisita. Quando entramos no carro, minha irmã foi a primeira a falar. Agora os índios vestem roupa, né, pai? Bem, os índios acabam recebendo as influências do contato com a cidade. E isso inclui roupa, ele exclamou. E rádio e TV também, né, mãe? Eu completei. Claro, e por que não? Eles têm direito a tudo, e não é porque tem uma TV, um rádio, um computador que vão deixar de ser índios. Minha mãe observou. Indígenas? Indígena, mãe. Eu lembrei a ela o termo certo. Texto de Thelma Guimarães, certo? Então, nós temos aí o linhas e entrelinhas. Só lembrando aí que o textozinho, ele se trata dos povos indígenas, tá? Então, o menino havia estudado na escola, né? A professora havia dado uma aula sobre os índios. Então, ela pediu que fizesse uma pesquisa. Então, o pai resolveu levar ele até uma aldeia indígena, para que ele pudesse ver de perto como viviam os índios, né? E para ele, aquilo ali foi uma surpresa, né? Porque ele imaginava que os índios viviam como quando o Brasil foi descoberto, né? Eles viviam nus, com pintura no corpo, usando cocares, né? Colares. Então, quando ele viu o índio vestido igual as pessoas que vivem na cidade, para ele aquilo ali foi uma surpresa. E as casas feitas de tijolo e telhas, né? Então, ele imaginava totalmente diferente uma aldeia indígena. Então, isso aconteceu o quê? Devido à modernidade, né? Os índios, eles foram tendo convívio com a influência da cidade, com o contato com a cidade, e isso fez com que eles mudassem muitas coisas também no seu comportamento, né? Como eu falei anteriormente. Eles foram também mudando com o tempo. Então, nós iremos para o linha entre linhas, vocês irão responder as páginas 6, tá? As páginas 6, 7, começa aí linhas entre linhas na página 6 e vai terminar na página 7. Então, eu gostaria que vocês fizessem até a página 7. Depois eu vou voltar fazendo a correçãozinha com vocês, tá bom? Então, respondam toda a atividade e depois eu voltarei fazendo a correção. Até mais!